São Paulo vai virar SAF sim, não é uma questão de se, mas sim uma questão de quando. Vou te contar os detalhes nesse vídeo. O Marinaccio quer comprar o São Paulo, hein? Oscar desfalque no São Paulo, o jogador teve uma lesão detectada e pode parar de 2 a 4 semanas. Vou trazer informações e bastidores, tudo sobre essa recuperação e mais uma lesão do Oscar no São Paulo. Bom, vamos falar agora sobre Oscar. Vamos lá, o Oscar fez um exame médico hoje na reapresentação do São Paulo na Barra Funda e teve uma lesão detectada. O Oscar teve uma lesão detectada, né? É uma lesão assim, não é uma lesão grave, mas é uma lesão importante, é uma lesão que requer atenção, né? Aquela coisa de grau 2, assim, que é uma lesão muscular. E o tempo de recuperação agora, o tempo que vai durar é de 2 a 4 semanas. Então, assim, o Oscar vai ficar parado no São Paulo de 2 a 4 semanas. Vai perder jogos importantes como no fim de semana, tá fora do jogo da semana que vem da Libertadores. E aí, o São Paulo vai ter esse desfalque aí durante esse período. Na linha do tempo de como foi essa questão do Oscar, teve um jogo treino, né, se eu não me engano, contra o São Bernardo. Se eu tiver errado, vocês me corrigem aqui no chat. São Paulo venceu e tal, molecada tava lá, ele sentiu ali, né, teve um desconforto nesse jogo treino. Aí o São Paulo ficou tratando durante a semana, né, a lesão dele e tal, tava tudo relativamente tranquilo, e ele não vai para a estreia no Brasileirão, né, contra o Sport lá no Morumbis. Ele é preservado para jogar a Libertadores. E aí faz aquele tratamento, tudo, liberado para jogar 45 minutos, meio tempo, no jogo contra o Talheres lá em Córdoba. Tanto que ele sai como titular, né? A gente cravou aqui essa informação, sai como titular, e aí ele acaba ficando um pouquinho mais, estava se sentindo bem, não estava com dor, não estava com nada. Sentiu bem, depois saiu, tava um cansaço muscular, a perna pesa, tal, tava voltando, né? Então ele vai e sai no segundo tempo. Volta pro Brasil, né? Tem ali um incômodo, tem ali alguma coisa que tá pesado e tal na musculatura, faz esse exame e exatamente no jogo contra o Talheres ele tem ali uma nova lesão naquele mesmo lugar, né? É a mesma lesão que ele teve no jogo treino no Morumbis. Então volta essa lesão e agora o São Paulo então entende que vai precisar de mais um tempo, né? Deu uma agravada nessa lesão. Então o São Paulo entende que vai precisar agora de 2 a 4 semanas para essa lesão acabar sendo totalmente curada, né? Para ele voltar a 100%. E aí tem depois a transição física, por isso que esse período de 2 a 4 semanas não dá para cravar que vai ser 2 ou vai ser o tempo máximo de 4. Pode ser ali 3 semanas, um pouquinho mais de 2 semanas, aquela coisa toda. Bora falar agora sobre o São Paulo. Santiago Longo, que deixou o tricolor recentemente sem boa passagem, justificou a falta de oportunidades. E ele esclareceu um ponto importante em entrevista à arquibancada tricolor. Muita gente chegou a afirmar que o Santiago Longo havia sido contratado a pedido do técnico Luiz Zubeldia. Aspas para o argentino que está de volta ao Belgrano desde o mês de fevereiro. Ele, abre aspas para o Santiago Longo. O Zubeldia não me ligou nem me chamou. Quem havia me chamado foi o Rui Costa. Então foi um pouco por isso também a decisão de voltar ao Belgrano. Quando o treinador não tem a total confiança em você, sendo a minha primeira experiência fora da Argentina, fica um pouco mais difícil. A verdade é que, como eu fui um pedido do Zubeldia, ia ser complicado ter mais minutos como eu desejava, fecha aspas. Nessa mesma entrevista, o Santiago Longo também admite que teve dificuldade na adaptação ao futebol brasileiro, ou seja, faz uma meia-culpa de que também não trabalhou bem. Foram 5 meses de empréstimo no São Paulo e apenas 5 aparições como titular. Como titular não, foram 5 jogos em 5 meses. Muito pouco para alguém que era titular absoluto no Belgrano e que continua sendo. Ele voltou em fevereiro para o seu time na Argentina e desde então já tem 6 partidas, mais do que durante todo o período de 5 meses pelo São Paulo. O que você achou da passagem do Longo pelo tricolor? Gostou? Achou ruim? A saída dele foi importante? Já registra a sua opinião
no espaço para comentários, beleza? Bom, o São Paulo avançou no acordo pela parceria com Evangelos Marinax, isso você já sabe, falei aqui pra vocês há algumas semanas. Já foi inclusive assinado ali um tal do MOU, né, que é uma espécie de pré-contrato. A expectativa é que tudo seja formalizado no primeiro semestre desse ano. O bilionário grego vai investir cerca de 100 milhões de dólares em 5 anos, mais 100 milhões de dólares nos próximos 5 anos. Então vai ser 200 milhões de dólares em 10 anos, tá? Uma pequena parte desse aporte aí poderá ser usado no time principal. Isso foi um pedido do São Paulo durante as negociações. O clube ainda não crava a parceria, mas admite os avanços nas conversas, tanto que o Marinax já abriu até um CNPJ aqui em São Paulo, tem um escritório aqui já, tá tudo praticamente finalizado. Edu Gaspar vai ser inclusive CEO ali dos clubes do Marinax e vai ajudar o São Paulo também em algumas coisas, né? O Marinax ficará com algo próximo dos 35% das joias de Cotia. A novidade vem agora, Marinax supostamente quer comprar o São Paulo Futebol Clube, ele quer gerir o time principal do São Paulo, ele quer ser o cara do São Paulo, né? A ideia só não teria sido levada adiante por dois simples motivos. O estatuto do clube não permite que o clube seja vendido acima dos 49%, tá, rapaziada? Tem que vender só 49% do clube, não dá para vender mais de 49%, então o Marinax, se comprasse o São Paulo agora, não seria majoritário, o que não é interessante para ele, né? E o segundo é que a maioria dos conselheiros do São Paulo são contra a SAF, né? Até por isso, por enquanto as conversas aí nesse sentido esfriaram, mas há quem diga que o Marinax voltará às cargas para tentar comprar o São Paulo novamente, só que tem esse problema, né? O estatuto só permite vender 49% do clube. Para valer a compra, o estatuto teria que ser alterado, o que também não vai ser tão simples assim, porque os conselheiros, repito, não querem que o São Paulo vire SAF, porque sabe que eles vão rodar rapidinho, né? Também tem a situação aí do valor de mercado do São Paulo. O Alexandre Zanqueta falou que teve um estudo informal, acho que foi mais ou menos essas palavras dele, onde o São Paulo estaria avaliado em 3 milhões e meio de 3 bilhões e meio ali de reais, né? Mais ou menos esse o valor, enfim. Teve um estudo do Álvares e Marçal que seria feito alguns anos atrás, mas nunca foi pra frente. E a notícia de Marinax aí querer comprar o São Paulo partiu do Ricardo Leite e do jornalista Jorge Nicola também, tá? Respeito a informação dos jornalistas, mas acho bem difícil disso acontecer por todos os motivos que eu já citei aqui, tá? Mas um conselheiro do São Paulo foi ao Arquibancada Cast, né? Arquibancast, eu acho que é o nome, que é do Arquibancada Tricolor, né? Um podcast. No bate-papo, esse conselheiro ele falou sobre o São Paulo virar SAF um dia. O nome desse conselheiro é Flávio Marques, confesso pra vocês que eu não conheço, tá? Mas ele deixou bem claro que SAF no São Paulo vai acontecer, rapaziada. Olha só o que ele disse na entrevista, abre aspas. Não é se será criada a SAF, é quando e como será criada. Pode ser péssima ou algo favorável para o clube, fecha aspas. Ou seja, o São Paulo, assim, mais cedo ou mais tarde vai virar SAF. É só questão de saber como vai ser, qual vai ser as condições e quando, né? Eu tenho uma estimativa aí de quando o São Paulo pode virar SAF, tá? E eu não vou dar aqui prazos, até porque não vai depender de mim, você vai entender o porquê. Vem comigo, deixa o like, se inscreva, compartilha pra geral, pra todo mundo entender essa situação, tá? Mas assim, a gente sabe que SAF no São Paulo é algo inevitável, só que isso acontecerá apenas quando o São Paulo se reerguer, rapaziada. O São Paulo precisa primeiro se fortalecer, sanar boa parte da dívida do clube para depois pensar em SAF, né? Isso para que o clube não seja vendido a preço de banana, né? Então o São Paulo precisa, assim, de uma musculatura. E eu acredito que o Júlio Casares já esteja se movimentando nesse sentido, né? Dando musculatura ao clube, pensando numa possível venda em um futuro próximo. E eu digo isso por conta do FIDIC, tá? Não porque o Júlio Casares é um expert, é um cara estrategista, não, nada disso, mas sim por conta do FIDIC, que vai fazer com que o São Paulo fique na linha, se mantenha na linha sem gastar mais do que acumula, né, do que arrecada, e aí consiga se fortalecer, ir pagando as dívidas ali, acolá, o Marinax vem, injeta dinheiro, parte do valor que o Marinax vai investir na base também será usado, além do time principal, também pagar a dívida, então vai pagar a dívida ali, vai pagando as dívidas, e com isso o São Paulo vai se fortalecendo, se valorizando no mercado. Então uma venda que hoje poderia ser, sei lá, de 3 bilhões, vamos colocar assim, no futuro, quando o São Paulo estiver mais forte, o São Paulo vai valer 10 bilhões de reais, tá ligado? É mais ou menos, eu tô exagerando, realmente jogando lá no teto, mas vamos dobrar então que seja 6 bilhões de reais, 8 bilhões de reais, entendeu?
Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo Futebol Clube. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso tricolor. Comente o que você achou, compartilhe com outros torcedores e até o próximo vídeo. Forte abraço!